A gente já começa só com os Pode dois? começar. Boa tarde, galera. Boa tarde, meninos. Hoje a gente vai falar de um assunto que é um desafiozinho para mim. Estava conversando com o Eduardo, porque entra muitos outros conceitos que não somente o de artes. Porém, é muito importante para vocês, que é o construtivismo e o suprematismo. Tá? Quando eu falo construtivismo, eu falo construir juntos. Eu falo uma construção coletiva. Normalmente, a arte ela se faz por uma construção única, uma ideia única, né? Por ser original, por ser única. O construtivismo ele abre este leque para diversas outras possibilidades. A gente vai ver o desdobramento depois, lá para frente, do construtivismo aqui no Brasil. Né? O construtivismo é um movimento russo que nasceu no início do século XX, quando a economia era fundamentada através da agricultura, e havia muitos impostos, impostos muito altos e muita pobreza. O que acontece? O sistema que vigorava nessa época era o sistema do czarista, né? Sistema czarista, que era um sistema onde o governo tinha todos os poderes em suas mãos e eram antidemocratas, né? Então, em 1905, vários manifestantes foram fazer manifestações, morreram fuzilados. Começa, então, a partir desse episódio, a formação dos sovietes, que são chefiados por Lenin e que prepararam a Revolução Socialista e a queda da monarquia czarista. Foi nesse contexto, então, que surge o construtivismo. Eles acreditavam no emprego racional de soluções de problemas comuns, como, por exemplo, da tipografia, na criação, sobretudo, de cartazes, que eram cartazes que viriam a ser muito utilizados que viria a ser, eu estou falando e não estou passando, no cartaz que viria a ser utilizado como propaganda para a Revolução Russa. Né? Então, veja bem, vamos lá, a ideologia deles era uma ideologia revolucionária e libertária, tanto que as bandeiras dos movimentos que são revolucionários e libertários é a bandeira vermelha. Vocês verão que vai predominar aqui a utilização inicialmente só da cor vermelha. Depois, mais para frente, eles passam a utilizar também cores do tipo vermelho e o azul, que são as cores da bandeira da Rússia. Né? Então, aos poucos, eles vão estendendo a sua forma de representar. Uma das metas era a combinação de imagens e palavras, isso para fazer na feitura de cartazes. Foi o primeiro passo para o fotojornalismo, onde eles trabalhavam com fotomontagens, né? Criavam imagens e montavam, com fotogramas, que era essa montagem feita através de uma revelação química e de sobreposições de imagens. Essas representações culminariam no ápice da tipografia daquela época, que é a criação da tipografia e de cartazes. Era uma sociedade projetada num contexto revolucionário, já falamos. Acreditava no emprego racional das soluções, já falamos, afinal, a produção artística deveria ser funcional e informativa. Então, essa produção artística, ela ganha força, principalmente através dos artistas da Bauhaus, que nós já falamos semana passada sobre eles. Eles exercem uma influência muito grande. Quando eu comentei da Bauhaus na semana passada para vocês, eu comentei que eles tinham uma oficina, que era uma oficina de tipografia. Nessa oficina, ela exerce diretamente uma influência no movimento textil, que é um movimento que está em consonância com o construtivismo, tá? Através de aulas de... eu não sei pronunciar esse nome. É o isso, que é ligado também às questões relacionadas ao teatro. Tá? Então,
os designers Alexandre Rockfenko, os artistas Marc Chagall e Vassily Kandinsky, que eram da Bauhaus, também vêm junto trabalhar aqui junto com essa proposta. O chefe deste movimento foi Malevich, que visava, então, a simplicidade através de formas geométricas em seus trabalhos. O Eulicid, que trabalhava com cartazes construtivistas e com montagens fotográficas, inclusive para teatro, né? E tinha um vínculo muito estreito com a Revolução Russa, de 1920 a 1950, né? E eles influenciaram, sobretudo, a reforma política e estética da Rússia. Tá? Então, eles foram extremamente importantes dentro desse contexto. Na propaganda, a gente vai observar a influência de diversas correntes. Essas correntes, não é obrigatório a gente saber tudo de cabeça, não, que é muita coisa. Mas eu citei, e aqui fiz uma colinha, que é a primeira corrente, né, os tipos de propaganda: lenista, que era destinada ao povo comum; a stalinista, que era dos ricos e de guerra; a Khrushchev, que era um apelo mais pacifista; a de Gorbachev, que era reforma e liberdade. Tá? Então, essas são as correntes. Né? Na escultura, eles trabalhavam com materiais que eram materiais industriais, eram plásticos, eram metais, que eles pegavam esses materiais e retorciam e contorciam, predominantemente nas cores vermelhas, que a cor fala muito, né? A cor, ela é muito importante dentro desse contexto. Então, veja bem aqui, só de ter a cor vermelha, já estou passando uma mensagem a respeito da Revolução Russa, à época, né? Então, ele faz um trabalho e coloca, chamado Monumento à Terceira Internacional, que ficou exposto até mesmo antes de ser concluído. Aqui. Este monumento é um monumento que foi exposto até mesmo antes de ser construído. Você veja que eu tenho aqui muitos ferros, que são ferros retorcidos. Vocês observarão que neste movimento, as linhas que mais predominam são as linhas na diagonal e as linhas curvas. Essas linhas curvas e as linhas na diagonal são linhas que passam uma sensação de movimento, de ação, tá? Até puxando já um pouquinho o suprematismo. O suprematismo também tem uma abordagem parecida, não tão engajada quanto o construtivismo, mas também com um pezinho na política. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem o Hospital Sara Kubitschek, que lá dentro eu tenho vários painéis feitos em azulejo, em tons vermelhos, laranjas e amarelos, e em posição diagonal e curvas, porque mentalmente eles passam uma mensagem para você, sugerindo ação e sugerindo movimento. Então, o fato disso aqui, eu ter muitas linhas aqui, curvas, que estão sugerindo essa espiral aqui, dá uma ideia, inclusive, de continuidade lá para cima. Esse é o monumento à Terceira Internacional, Tatlin, que foi um monumento inacabado. Então, eles constroem objetos que são objetos tridimensionais, né? Já falei, utilizando ferro, vidro, madeira, aço, placas, enfim. Esses objetos têm uma estrutura e movimento no espaço e eram construídos de materiais pré-existentes, já usados, juntamente com técnicas disponíveis na criação de sínteses e aplicáveis a todos os domínios para a realização de uma sociedade, de uma nova realidade construída. E o que quer dizer isso? Quer dizer que eles pegavam um objeto comum, eles
aplaca um pouquinho a ideia do dadaísmo. O dadaísmo não em forma, não em estética, mas em ideia, tá? Os dadaístas, eles queriam que os artistas provocassem no povo uma reação, não era isso? Lembra do urinol? Então, o que eles queriam era uma reação. O construtivismo propõe, é o construir juntos. Vamos construir uma nova sociedade, uma nova proposta, percebe? Então, é o construir juntos, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho algumas peças. Brasília tem muito, gente, muita obra construtivista, tá? Então, são placas que são contorcidas e colocadas em jardins, em galerias, em museus, e que mostra, de certa forma, uma sociedade conturbada, uma sociedade distorcida, que eles tendem a querer a endireitar, eles tendem a querer a colocar essa sociedade em uma estrutura mais lógica, tá? Isso aqui é um cartaz de uma exposição de um artista brasileiro, Rubens Valentim, que é um artista brasileiro que é construtivista. Tá? Então, eu tenho aqui as esculturas dele e aqui a réplica, mostrando para vocês a importância do processo gráfico, né? Então, ele faz todo o processo gráfico e, similar a este processo gráfico, ele faz aqui as suas esculturas, que eram feitas em madeira e papelão, aqui no Brasil, lógico. Aí não tem a conotação da Revolução Russa. Já falamos da questão política, eles viam a pintura e a escultura como construções, não como representações, ao contrário do expressionismo, e muito próximo do dadaísmo, tá? Ao contrário do expressionismo, que o expressionismo ele queria expressar o que o artista estava sentindo. Aqui ele quer provocar no observador uma reação acerca dos acontecimentos sociais. Não é representar o que está acontecendo socialmente, é provocar uma reação em quem está assistindo de camarote acontecer igual os assassinatos coletivos que aconteceram logo no início aí, né, dos manifestantes lá em 1905 que foram fuzilados, né? Então, eles querem fazer uma reação a esse tipo de movimento. Há um rompimento com a arte tradicional, lógico, está dentro do conceito do abstracionismo, né? O abstracionismo é o abstracionismo informal, geométrico, construtivismo e suprematismo. Tudo está dentro do conceito da arte abstrata. Desde o início eu falei para vocês que podia ser abstrato enquanto forma, mas não era abstrato enquanto movimento, né? Então vamos lá. As principais características: busca muito na engenharia, na matemática, tá? Resoluções para os problemas que são criados, principalmente quando eu falo que eu vou trabalhar uma questão com materiais que são materiais industriais, eu tenho que recortar aquele material de maneira correta, as medidas. Então, eu recorro muito a conceitos de matemática na construção desses objetos construídos. A inspiração com base na indústria e nas máquinas. Eles não eram contra esse processo da indústria da máquina, era contra a questão mais política e social. Faziam oposição ao individualismo, construir juntos. Lembra que eu falei desde o início? Tendência para o design e arquitetura. Nós vai aparecer muitas construções aqui, inclusive similares às da Bauhaus, que são quadradinhos sobre pilotis. Isso é uma construção construtivista. O design também, formas quadradas e simples, direto com a função. Cores primárias, principalmente o vermelho e o azul, e fotomontagem, né? Então, eles pegavam diversas fotografias
e faziam suas montagens. Os temas principais eram as greves, as revoluções, a política e a sociedade. Né? Aqui eu tenho algumas obras construtivistas, inclusive um aqui, um cartaz de propaganda da Bauhaus em Weimar. Tá? Se vocês observarem, predominam os tons vermelhos e pretos. Aqui também eu tenho uma predominância, já aparece um azul aqui. Tá? Mas eu tenho aqui, sobretudo, a diagonalidade e as linhas curvas. E olha a época, 1923. Aqui também, 1923. Aqui também fala da Bauhaus. Né? Também é um objeto da Bauhaus. Apesar de eu ter linhas retas, a construção da imagem toda está na diagonal. Eu tenho algumas linhas retas, mas a grande maioria, aquilo que chama atenção é a diagonal e a curva. Tá? Então, essa sobreposição de imagens, esse acúmulo de informação aqui e aqui, mostra o conceito do construir juntos, participar da construção, construção coletiva. E essa construção juntos não é a construção da obra de arte, é a construção de uma sociedade mais rica e mais humanitária. Né? Aqui como é que chama? Os cartazes, né? Esses cartazes, esse estilo de cartaz aqui, tem tudo a ver com os cartazes da Revolução Russa. Eu vejo uma mão à frente, eu tenho um líder, mas eu tenho aqui uma gama enorme de pessoas que estão seguindo esse líder. A mão está na diagonal, é como se fosse um clamor. Eu estou clamando, eu estou convocando, né, para vir. Aqui é um cartaz brasileiro, mas que tem muito a ver com este aqui, se a gente falar da estrutura da imagem, tá? Então, mostrando a importância do construtivismo também numa organização artística, cultural, política aqui do Brasil. Tá? Então, vamos lá. Aqui também, né, não preciso nem falar da relação que tem aqui com a Revolução Russa, que eu acho que já é claro, né, os caminhos a seguir, os chefes a seguir, né, os direcionamentos que eles dão, tá? Os direcionamentos deles. Aqui também, né, os trajes, a roupa, o estilo totalmente russo, né? Aqui também, uma construção de cartazes russos. Vocês vejam quantos cartazes eu já mostrei. Gente, se eu ficasse mostrando cartaz russo aqui, a gente teria essa, a próxima, tudo dentro dessa proposta construtivista. Então, se vocês olharem, eu tenho aqui como se fosse um homem sendo lançado para o universo. Né? Qual a ideia da proposta da Revolução Russa? Não era o homem como protagonista? Percebe? Aqui também, tá vendo? Eu vejo aqui uma alusão à Torre Eiffel, né? As diversas torres aqui de indústrias e uma proposta, não sei traduzir isso aí, não sei dizer para vocês. Aqui eu tenho a construção, a arquitetura construtivista. Então, se vocês observarem, é um quadrado sob pilotis. Aqui já tenho estruturas de metal que estão segurando parte da construção. É uma construção também construtivista. Então, espera aí só um pouquinho. Vou passar um videozinho só para fechar esse assunto para vocês. Que eu achei este e um outro ali muito interessante.
Vocês estão vendo que fala para o povo se unir. É uma construção de um futuro, uma construção coletiva, com um bem único, visando o bem-estar único. Não eram interesses políticos aqui, não, eram interesses sociais. Professora? Oi? Tá sem som. Vocês não estão ouvindo. Tem a ver com o construtivismo. Explica só. Por volta do século XIX, estava rolando a segunda revolução industrial. Um crescimento rápido. Agora foi. A Alemanha, Inglaterra e França colaborou com o estabelecimento de um clima de tensão. E na Primeira Guerra Mundial, o governo russo czarista era conhecido pelo autoritarismo, deixando pouco espaço para o liberalismo econômico. Você já sabe onde isso vai parar, né? O povo foi pra rua protestar. Todo mundo insatisfeito com o governo injusto do czar. Foi todo mundo protestar mesmo, viu? Tanto pobre quanto rico. Mas aí os burgueses foram reclamar da estagnação econômica e já os trabalhadores foram protestar das condições horríveis de trabalho. Foi através da insatisfação da galera e do caos que ficou que surgiram os ideais da Revolução Socialista e os sovietes, que eram representantes dos setores mais carentes, como o proletariado industrial, camponeses e militares de baixa patente. Os sovietes foram os caras responsáveis pelo movimento revolucionário e pelos partidos de oposição. Eles utilizavam bastante da propaganda política para atingir e incitar o povo a se unir à revolução. Utilizando meios de propaganda e lemas como paz, pão e terra, Lenin e o partido bolchevique conseguiram o apoio do povo, difundiram os objetivos e ideais. Vocês entenderam que ele fala em paz, pão e terra. Quer dizer, para eles, eram os aspectos fundamentais a serem defendidos. A paz, o pão, né, a comida, o alimento, e a terra, que era o seu ganha-pão. O apoio do povo e difundiram os objetivos e ideais da Revolução. Após a Revolução Russa, o então líder bolchevique, Vladimir, adotou uma série de medidas tais como nacionalização de bancos, redistribuição de terras entre os camponeses, controle das fábricas pelos operários, regime unipartidário no controle do governo, retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, promoção da cultura, liberdade na criação artística, intelectual e científica. A Revolução Russa inaugurou uma nova época histórica, a época da Revolução Socialista, da luta anti-imperialista, de libertação nacional e social, deixando um novo conceito de arte e design, com o desenvolvimento do construtivismo. O construtivismo se originou do suprematismo de Malevich e do cubismo sintético de Picasso, que começava a dar destaque à tipografia nas colagens de cartões. O cubismo sintético, lembra que é aquele que, além da geometrização da forma, eu tenho colagens de objetos, de outras imagens, enfim. Então, aqui, ele surge a partir do suprematismo, e eles surgem mais ou menos ao mesmo tempo. É muito difícil definir qual que vem primeiro, tá? Mas eles têm uma afinidade, vocês verão. E aqui do cubismo sintético, que é o cubismo onde eu vou ter colagens de imagens, né? Destaque, tipografia nas colagens de cartazes. O resultado desse movimento foi uma série de obras que uniram técnicas artísticas com recursos de linguagem e comunicação visual, e, sob a visão crítica do design gráfico, gerou peças únicas, cujas imagens transcendiam a simples representação artística, mas também comprometiam-se com o discurso político, com a disseminação dos ideais de progresso. Veja só esse cartaz, por exemplo. O signo da mão vermelha erguida transmite a ideia do apoio popular ao governo soviético. O gesto de erguer a mão em solidariedade, associado à frase convocando as massas a aderirem aos ideais socialistas, mostram claramente o exemplo de peça gráfica utilizada na doutrinação das massas. O principal artista deste movimento foi L. Sitsky, que defendia a criação e utilização de novas formas de tipografia, explorando o comportamento visual diferenciado criado a partir da junção de tipos vinculados à Revolução. Suas criações e cartazes são os melhores exemplos estéticos da época. Em um cartaz construtivista, é possível identificar elementos visuais que vão desde elementos geométricos simples, experimentos tipográficos, utilização de cores primárias, fotomontagens e a utilização de palavras-chave, todos em associação com temas políticos. O famoso cartaz Books, criado por Alexander Otinka em 1924, foi desenvolvido para promover os programas de disseminação da cultura e educação entre camponeses e proletariado. Sua tipografia simples, inserida, de forte impacto, expressa a frase livros para todas as áreas de conhecimento. Os tipos dispostos se
de forma dinâmica e favorecidos por um alto contraste das cores que compõem o fundo, facilitam e permitem a interpretação da mensagem, até mesmo por aqueles com baixo grau de alfabetização, pois o ângulo e o posicionamento dos elementos, remetendo à figura de um megafone e a utilização da figura feminina, evidenciava que todos os setores poderiam ter acesso à educação. Apesar de ter sido um movimento breve, é inegável a contribuição do construtivismo para as vanguardas artísticas que surgiriam na década de 30, e muitos dos ensinamentos e recursos gráficos utilizados pelos artistas construtivistas continuam sendo referência atualmente. Este cartaz é um exemplo de um dos primeiros cartazes criados com essas influências para a abertura da exposição da Bauhaus de 1923. Mas e agora? Será que o movimento ainda influencia alguma coisa? E aquele cartaz do Obama lá do começo? O que o cartaz tão recente tem a ver com o movimento? A pop art, né, gente? A pop art tem muito a ver com essa pegada de você pegar referências importantes, artistas, políticos importantes, e trazer para o mundo da arte, associando a outros assuntos, como no caso política. Que aconteceu há várias décadas atrás. Eu te digo que tem tudo a ver. O criador daquele cartaz é Shepard Fairey, e ele é o maior artista com inspirações construtivistas que você vai conhecer atualmente. Nós já sabemos identificar uma obra construtivista, certo? Agora dá uma olhada nessas obras aqui. Todas elas são de Shepard Fairey. Percebeu alguma semelhança com o movimento? Hoje temos o estilo gráfico construtivista sendo reproduzido em alta escala por esse artista, que é considerado um dos maiores nomes do design atual. Nascido no sul da Califórnia em 1970, esse cara começou sua carreira artística ainda na faculdade, pulando posters nas laterais de prédios clandestinamente, em Nova York e Providence. E conquistou fama quando colou um desenho de alto contraste enorme do lutador profissional André em cima de um outdoor de campanha para o prefeito de Providence, na época, Buddy Chianti. A campanha viralizou com o título Obey the Giant, pela qual o artista é mundialmente conhecido até hoje. Por mais de 10 anos em todos os Estados Unidos, os posters Obey se espalharam, trazendo a reflexão da nossa submissão aos grandes políticos. Apesar de sempre falar que suas inspirações partem do punk rock e pop art, podemos ver características bem claras do estilo gráfico do construtivismo em suas obras. Uma série de obras, em especial, as bolsas produzidas para Saks, chamou bastante atenção por sua semelhança com o construtivismo, como podemos ver aqui. Sem nenhuma sombra de dúvidas, Shepard Fairey é um dos nomes mais conhecidos da atualidade, e ainda iremos ouvir muito falar desse cara, já que ele continua ativamente com seu trabalho, causando polêmica por onde passa, com suas obras de teor ativista. Ah, e não esquece de curtir. Pois bem, então isso aí é o construtivismo. Alguma observação, alguma pergunta acerca do construtivismo, gente? Bom, a arte suprematista. Oi, meu amor. A pop art é do construtivismo ou ela é só influenciada? Não, só influenciada. Na verdade, a pop art foi influenciada pelo construtivismo. E só um minutinho. E esse artista que ele mostrou aí agora é um artista que nasceu depois da pop art, nasceu em 1970. A pop art ela acontece nos Estados Unidos, em Nova York, em 1960, mais ou menos, com o Andy Warhol. O Andy Warhol ele trabalhava muito a questão de cartazes, de produções onde ele alude à indústria, ao comércio, né? E esse artista que veio depois, ele migra para a pop art e percebe na pop art a influência construtivista e também trabalha com os elementos do construtivismo. Tá bom? Tá bom, obrigado. Esclareceu ou ficou pior? Não, entendi. Alô? Oi? Tu quer ir lá no mercado? Se quiser, eu vou lá contigo. Pode ser, fica mais barato. Bom, se tiver mais dúvida, pode perguntar, tá, meu amor? Eu não valeu. Não entendo se ficou claro ou não, mas qualquer dúvida pode perguntar, beleza? Então, vamos lá. O suprematismo, então, ele começa em Moscou, em 1913, e o grande nome foi Vladimir Malevich, Kazimir Malevich. Este movimento, então, também trabalha com formas geométricas, também eu trabalho com sobreposição de formas e formas na diagonal.
Ele tem um aspecto um pouco mais decorativo, ele não é tão engajado quanto o construtivismo, muito embora vocês viram que, antes nós vimos que o construtivismo foi inspirado pelo suprematismo e vice-versa, tá, gente? Então, as linhas na diagonal com sobreposição de imagens, isso é suprematismo também, tá? Então, as principais características, tá aqui, presença de abstração geométrica, formas geométricas. Nós tínhamos o abstracionismo geométrico, que são aquelas formas quadradas, linhas na vertical e na horizontal, né? Vermelho, azul e amarelo, mais preto e branco, do Pietro Mondrian. Não sei se vocês estão lembrados, nós vimos semana passada. Aqui eu já tenho formas geométricas na diagonal. E não é uma forma geométrica única, não é quadrado e retângulo só. Eu vou ter retângulos, vou ter esferas, vou ter círculos, vou ter tudo, mas tudo na diagonal, tá? A utilização de fundos brancos. Aqui o fundo é todo branco, sem que eu tenha traçados como eu tinha lá no abstracionismo geométrico. Presença de arranjos com figuras geométricas, principalmente quadrados, triângulos e círculos na diagonal. A principal técnica de pintura utilizada era o óleo sobre tela. Eles não trabalhavam com materiais como esses materiais que o construtivismo trabalhava, que eram ferro, vidro, não, tá? Então, o conceito deles era muito mais artístico do que político, tá? É o Manifesto Suprematismo, do cubismo ao suprematismo. Foi assinado por Malevich e por Mayakovsky, né, que defendia a supremacia da sensibilidade sobre o objeto, e não propriamente dos conceitos políticos, sociais e econômicos que ele possa inserir. Tá? Quando a publicação gera artista, eles, olha só, eles aqui, diferentemente dos construtivistas, eles tinham afinidade também com o movimento expressionista, o Der Bleireiter, lembra que eu falei para vocês que tinham a ponte e o Der Bleireiter? Pois é, eles tinham afinidade, já tinham participado do movimento expressionista antes. Então, por isso, talvez, eles trabalham muito mais com a supremacia da sensibilidade, que era uma característica do expressionismo alemão, né? Diferentemente do construtivismo, que era um foco muito mais, como é que eu vou explicar, mais seco, né, de representação. O Casimir Malevich, ele faz o quadrado negro sobre fundo branco. Quando a gente olha o quadrado negro sobre fundo branco, a gente passa, que idiota, né? Mas atrás desse quadrado negro sobre fundo branco tem um monte de coisa. Isso aqui foi feito para um cenário, ele pintava para cenário, pintava figurino para peça teatral e tudo. Ele criava figurinos, né? E aqui foi feito para uma peça chamada Vitória do Sol, tá? Mas esse preto atrás desse fundo branco fala do, como é que chama? Do eclipse solar mesmo, que o Sol sempre sai e sai radiante lá de trás, né? Então fala do eclipse solar. Então está aqui falando, tem um princípio filosófico por trás desse quadrado preto aqui, tá? O preto poderíamos associar ao espaço, o infinito, a morte, a ausência de todas as cores, e a lateral, o branco, a presença de toda a luz, o divino e o eterno. Isso aqui é do Vladimir. Eu queria passar para vocês, aqui eu vou passar só, não é isso que eu quero. Estou apanhando agora, só porque o Eduardo falou que eu estava... Desculpa, falou comigo? Eu gosto muito da fala
passar só um trechinho, não vou passar todo ele, não. Gosto muito da fala dela sobre isso aqui. Só porque o Eduardo elogiou, aí deu errado aqui. Fica tranquila, tá tudo certo. É porque você copiou o link sem o primeiro H lá, HTTP. Ficou faltando um pedacinho. Não tá indo, gente. Bom, não está indo, eu não vou passar. Mas depois vocês vejam, por favor, esse vídeo que está debaixo desse... É coisa de 3 minutinhos, 3, 4 minutinhos. Eu quero que vocês vejam o cenário que ele montou com este quadrado preto aqui lá no fundo. E também os figurinos, que eu trouxe alguns aqui para vocês verem. Os figurinos que ele criou. Eu vou ter aqui as cores, ó, mas predominando sempre a linha na diagonal. Tá vendo? Aqui, as formas arredondadas, que são os figurinos criados por Malevich para o quadrado preto. Aqui, o quadrado preto constitui, dessa forma, a primeira definição satisfatória visual conscientemente do tempo e do espaço na arte moderna. Ele utiliza aqui, ó, como a fórmula de Einstein para a teoria da relatividade, Malevich certamente conhecia, então, e ele utiliza o quadrilátero preto como se fosse uma fórmula, tá certo? Para que ele pudesse transcender a imagem, transcender a estética, para falar de outras coisas, como, por exemplo, da vida, da morte, da associação de todas as cores, ou a ausência delas, enfim. Tá certo? Aqui eu tenho as peças. Representa muito sobre a teoria do suprematismo. A superfície lisa representa volume, profundidade e perspectiva, como meio de definir o espaço. Cada lado, o ponto, representa uma das 3 dimensões. E o quarto lado representa a 4ª dimensão do tempo. Então, vocês vão ver que não é o quadrilátero preto, eu tenho várias outras imagens que têm esse tipo de representatividade. O quadrilátero preto representa isso. Mas por trás eu tenho outras obras que também representam. Desse lado, não sei se o Eduardo está aí presente, tem aqui a fórmula de Einstein. O quadrilátero constitui, dessa forma, a primeira definição satisfatória visual conceitualmente do tempo e do espaço na arte moderna, como a fórmula de Einstein para a teoria da relatividade. Estou aqui sim, pode falar, precisa de mim, estou aqui. Isso aqui é uma imagem construtivista. Tá? Então, se vocês olharem, eu tenho uma gama muito maior de cor do que aqueles quadrados azul, vermelho e amarelo, com listas pretas, né? Na vertical e na horizontal, né? Aqui eu vou ter o amarelo, o vermelho, o azul, o verde, o preto, outros tons, o lilás aqui, rosa, não sei como vocês estão vendo aí, e a sobreposição dessas imagens soltas sobre um fundo branco. É uma organização desarranjada em um espaço. Aqui também, tá? E isso aqui, ó, essa predominância das linhas na diagonal, foi o que inspirou, sobretudo, os cartazes construtivistas. Tá? Então, aqui eu tenho umas questões. Tem mais alguma pergunta, gente, sobre este movimento? Alguma pergunta sobre o que nós vimos, construtivismo e suprematismo? Isso aí pode vir aparecendo dúvidas depois, tá, gente? Porque ele é confuso mesmo. Se tiver, aí vocês anotem. Nas próximas aulas a gente vai tirando. Tá certo? Então, tá aqui. O termo construtivismo foi criado pela vanguarda russa no século XX para denominar uma forma de expressão artística que relacionava-se com o que propunha o educador francês Piaget, para que a escola deveria ser um lugar de construção e experimentação a partir do conhecimento do todo. Jean Piaget, ele foi um educador, um filósofo educador,
que criou um método para a educação chamado construtivismo. Mas não tem nada, absolutamente nada a ver com o movimento artístico chamado construtivismo. Então, esse item A fala de uma coisa que não tem nada a ver com a arte, diretamente falando. Mas dentro da proposta de Piaget, Piaget propunha a experimentação. E o construtivismo é o construir juntos. Tá certo? Então, assim, não tem uma relação direta, mas eu não posso mexer muito, não. Senão, lá no fundo, eu vou encontrar, porque construtivismo é o construir juntos. Piaget propunha essa construção coletiva junto da proposta pedagógica de uma escola. Mas o construtivismo não tinha foco em escola. Tá? Era caracterizada pela forma tridimensional, mas não deveria ser chamada de escultura, pois não havia no processo dela o ato de esculpir. Isso aqui é um item correto, tá, gente? Porque era chamado de construção. As esculturas, o processo escultórico, como é que fala? O processo escultórico da escultura exige que eu trabalhe o material. Como é que eu vou falar? Que eu esculpo o material. Aqui eu não esculpo o material. Aqui eu utilizo o material para a criação de uma forma, através, inclusive, de elementos da indústria, né? Através de instrumentos da indústria, né? Propunha uma remobilização das linguagens geométricas no sentido de um envolvimento mais espontâneo da arte. Na verdade, a arte é que faz esse papel. Tá? A arte vai ter uma remobilização dessas linguagens. É a arte que propunha. Tá? Possibilitou ao público experiências sensoriais atípicas por meio de estruturas etéreas. Este item aqui será corretíssimo, principalmente quando a gente falar aqui no Brasil. Tá certo? Quando a gente falar do construtivismo, que aqui no Brasil tem outro nome, vai propor que existe um toque entre o espectador e o objeto artístico. Então, eu posso ser o coautor dessa obra. O autor da obra cria a base e eu posso interagir com ela, modificando a sua forma. Tá? Primordialmente, valoriza o uso de materiais recicláveis. Eles não tinham ainda essa concepção. Essa concepção só vai surgir depois de 1960. Tá certo? Então, esse item é errado. Vladimir Tatlin, aqui é uma construção. Olha os materiais, que é uma construção, quer dizer escultura construtivista. Tá? É uma seleção de materiais, ferro, estuque, vidro e asfalto. Então, ele faz este projeto aqui arquitetônico. Então, são materiais que são sobrepostos, como a colagem do cubismo sintético, fase de colagens. Tá? O material determina as formas e não o oposto. Escreveu o crítico Nikolai Tarabukhin ao definir o construtivismo russo, mediante a observação de alguns trabalhos do artista Vladimir Tatlin. Considerando essas informações e a figura apresentada acima, julgue os itens. O construtivismo russo, expressado na obra de Tatlin, e o suprematismo de Malevich, que nós acabamos de ver, apresentam a mesma tendência metafísica. Nenhum dos dois apresenta tendência metafísica. O metafísico é aquilo que é além da matéria. É aquilo que transcende, não chega a ser uma alma, mas transcende a matéria. Nenhum dos dois tem esse projeto. Portanto, o item é falso. As artes brasileiras foram influenciadas pelo construtivismo russo, mais especificamente pelas obras concretas ou abstratas dos artistas Max Bill, que participou da primeira Bienal de São Paulo, ocorrida em 51. Errado este item. Antes já tinha havido influência do construtivismo aqui no Brasil,
através das propostas advindas da Bauhaus. O movimento concretista brasileiro compunha-se de dois grupos, um de São Paulo, com orientação mais dogmática em relação aos princípios da arte concreta, e outro no Rio, com orientação mais ortodoxa. O que torna esse item errado é o pragmático e o ortodoxo, o dogmático e o ortodoxo. São Paulo, eles eram extremamente racionais, e a gente vai estudar isso depois. Prometo a vocês fazer uma aula só sobre Brasil, tá? Sobre esse movimento no Brasil. E do Rio de Janeiro era muito sensível, tá? Propunha uma sensibilidade. Vocês já estudaram ai, gente, movimento musical? Eu vou perguntar para o Marconi. Eu vou propor ao Marconi que a gente dê na mesma semana, ele falando da música e eu falando das artes visuais. Tropicália. Tá? Tropicália vai ter um artista que está dentro desse conceito aí, que foi um dos artistas que criou, foi o artista que criou a obra que deu nome ao movimento, que é Tropicália. Então, está errado o item. O construtivismo russo, elaborado com base na tentativa de integração entre arte, tecnologia e sociedade, originou, em um segundo momento, já na época stalinista, o realismo socialista. Certíssimo item, gente. O realismo socialista entra em choque exatamente aqui com a era stalinista, buscando uma nova realidade para a Rússia. Foi o que nós mostramos, a questão do construísmo. A noção de construção do construtivismo antagoniza com a noção de composição da arte ocidental. Antagoniza, vai contra. De jeito nenhum. Tá? De jeito nenhum. Vamos ver se tem mais. Durante a Primeira Guerra Mundial, o movimento suprematista russo e o holandês de Stiel estavam aparentemente isolados um do outro, embora ambos impelissem o cubismo para uma arte geométrica pura. Após a guerra, suas ideias foram adaptadas por artistas de outros países, como a antiga Tchecoslováquia, a Hungria e a Polônia. A busca por uma arte de relações visuais foi uma influência importante ao longo do século XX. E, por isso, uma das orientações dominantes no design gráfico foi a construção geométrica de projetos de indumentária, o uso de construção geométrica na organização de uma página impressa, o uso da linha, da forma e das cores como complementares para a criação das relações puras, a unificação entre valores sociais, tecnologia e função, a unificação entre valores sociais, artesanato e produção industrial. O item aqui, por isso, uma das orientações dominantes foi a unificação entre os valores sociais, o artesanato e a produção industrial. Tá certo? Beleza, galera? Perguntas? Perguntas, turma? Olá, menino. Tudo bem comigo aqui. Eduardo? Tudo tranquilo aqui. Não tenho dúvida, professora. Bom, o nosso conteúdo por hoje termina. Eu queria saber se tem alguma dúvida para a gente já poder saná-las agora. Podem falar pelo fone que eu ouço, pelo chat eu não estou vendo. Eles estão falando que está tudo tranquilo aí. Não sei se alguém tem dúvida, mas acredito que... Tudo certo? Tá tudo certo. Dudu? Beleza, então, galera? Podemos encerrar? Podemos. Podemos, Maria.